Pessoal, nós vamos falar hoje sobre a Mary Stuart. Ela foi rainha da Escócia e rainha da França também. Ela nasceu em 1542 e foi assassinada, no caso, por decapitação em 1587. Então a Mary Stuart, ela foi uma figura muito pitoresca na história, Ela tem muita história para contar. Apesar de ter vivido apenas 44 anos, ela tem uma história de vida bem complexa, bem recheada de histórias mesmo, Então eu estava lendo sobre a história da Mary Stuart e achei muito interessante, achei muito fascinante, inclusive. Tem aquele filme As Duas Rainhas, que conta a história da Mary Stuart e da Elizabeth I, porque elas estão ligadas, Elas eram primas diretas, inclusive. E é um filme muito interessante. Recomendo, que quem tiver interesse por esse assunto, veja esse filme. Esse filme é muito bom. Eu vi 2 vezes, inclusive. Então, voltando aqui, a Mary Stuart, ela nasceu em 1542 e ela foi decapitada pela prima, pela Elizabeth I, em 1587. E a Mary Stuart, ela nasceu numa época muito conturbada na Europa, Uma época em que católicos e protestantes estavam em guerra direto, Eles tinham cada um pensamento. Todo mundo sabe que os católicos adoram santos, enquanto que os protestantes adoram apenas a Deus. Então tem muita disputa entre ideologias, nessas duas orientações religiosas. E isso continua acontecendo, infelizmente, não só entre orientações religiosas, mas também entre partidos políticos, que as pessoas têm dificuldade, infelizmente, de aceitar o que cada um pensa. Isso é uma pena, porque todos nós temos direito de pensar e todos nós temos direito de ser respeitados nas nossas ideologias e na nossa religião também. Então, como aconteceu no século XVI, acontece ainda hoje, Então, nós temos que ter respeito pelo outro, Seja ele de orientação religiosa, orientação política, orientação sexual, nós temos que ter esse respeito pelo outro, E nessa época, no século XVI, as pessoas eram muito mais radicais do que são hoje, E a Mary Stuart nasceu bem nesse período. E, infelizmente, o pai dela morreu alguns dias depois do nascimento. Então, no ano que ela nasceu, o pai dela, que era rei da Escócia, o Jaime V, morreu. E aí, a Mary Stuart foi coroada rainha. Logo em seguida, antes de 1 ano de idade, ela foi coroada rainha da Escócia. O pai dela não deixou descendentes além dela, E naquela época, as crianças, para morrer, era bem fácil. Então, morriam muito facilmente, Não tinha tratamento de água, de esgoto, não tinha vacinas. Então, era muito mais fácil as pessoas morrerem em tenra idade. Henrique VIII, ele era tio-avô da Mary Stuart. E ele era rei da Inglaterra, Então, ele já de olho, ele propôs o casamento do filho dele, Eduardo, com a Mary Stuart. E foi assinado um acordo, o Tratado de Greenwich. Nesse tratado era acordado que a Mary Stuart se casaria com o filho dele, o Eduardo, que seria o futuro rei da Inglaterra, aos 10 anos de idade. Já de olho, nas pretensões ao trono da Escócia, porque daí unificaria os 2 países, que aconteceu mais tarde. Mas nessa época eram países separados. Então, Henrique VIII, já de olho na Escócia, ele saiu na frente e propôs essa união, entre a Mary Stuart, então com menos de 1 ano de idade, e o filho dele, Eduardo. Foi assinado o Tratado de Greenwich, só que o parlamento escocês não aceitou esse tratado, porque ele achou que, uma menina, casada com um rei da Inglaterra, o que aconteceria com a Escócia? A Escócia seria anexada à Inglaterra, Então o parlamento escocês não aceitou esse tratado. Mas mesmo assim,
a Mary Stuart estava prometida, né, para todos os efeitos, para o Eduardo, futuro rei da Inglaterra. Como o parlamento escocês não aceitou o Tratado de Greenwich, a Mary Stuart teve que ser enviada para vários esconderijos na Escócia para evitar que os ingleses sequestrassem ela, porque se ela fosse sequestrada pelos ingleses, a história seria bem mais complicada, né? Então, a mãe dela, a Mary de Guise, mandou ela para vários lugares na Escócia, né? Para ela nunca ter uma posição fixa, para evitar de ser sequestrada pelos ingleses. Então, no fim das contas, a mãe da Mary Stuart, a Mary de Guise, conseguiu o apoio do Henrique II, que era rei da França, para poder proteger, né, mais a filha dos ingleses. E o Henrique II, que não era bobo nem nada, ele propôs um acordo. Eu protejo a Mary Stuart, em troca, ela vai casar com meu filho, o Francisco, quando tiver idade para isso. E a mãe da Mary Stuart aceitou, em troca de proteção. A mãe da Mary Stuart aceitou, né, a imposição do rei Henrique II da França, e a Mary Stuart foi enviada para esse país aos 5 anos de idade. Então ela foi criada, na verdade, né, os pais dela foram o Henrique II e a Catarina de Médici, que era a esposa, rainha consorte da França. Ela foi criada na França, com os costumes franceses, era uma corte muito mais alegre, muito mais seguindo moda, né? E apesar de ser católica, ela gostava de moda, ela gostava de se arrumar, ela foi instruída, ela aprendeu línguas, então ela recebeu uma ótima educação lá na França. E ela foi criada como irmã, afinal de contas, do futuro marido, né? Então, aos poucos, enquanto ela crescia, ela foi sabendo que ela se casaria com Francisco, o futuro rei da França. Mas mesmo assim, ela sentia como se fossem irmãos, né? Já que ela foi com 5 anos de idade, imagina, tu não consideraria, né, aquela pessoa ali do teu lado como um futuro marido, mas sim como um irmão. Em 1559 começa a mudar tudo para Mary Stuart. Ela, de esposa do herdeiro presuntivo, né, que era como é que chamavam na época, ela se torna rainha da França. Em 1559, o Henrique II, que era pai do Francisco, né, morre aos 40 anos de idade. E a Mary Stuart e o Francisco se tornam reis da França. E em 1560, aí sim que o bicho vem, né? Porque morre a mãe dela e 6 meses depois morre o Francisco, aos 16, 17 anos de idade. Morre o esposo dela. E quem se torna rei da França é o Carlos IX e a regente, a Catarina de Médici, a mãe do Francisco, se torna regente da França. E a Mary Stuart não encontra mais espaço para ela na França. Ela decide voltar para a Escócia e aos 18 anos ela chega em Edimburgo e encontra o meio-irmão dela como regente, né? Porque até então a mãe dela tinha morrido, o pai dela tinha morrido, quem ficou de regente enquanto ela estava fora foi o meio-irmão. E a Escócia era um país completamente diferente do que a França, que ela estava acostumada, né? Enquanto que na França era uma corte mais divertida, digamos assim, uma corte mais alegre, mais clara, né? A Escócia era completamente diferente, era o clima, era o castelo frio, o castelo sem adornos, então era muito diferente a vida que ela tinha na França. E ela enfrentou essa realidade logo que ela chegou, né? E também por ela ser católica e por encontrar uma maioria de protestantes na Escócia. E ela, para agradar todo mundo, ela permaneceu católica e tolerou os protestantes. Só que com essa decisão ela não agradou nem católicos nem protestantes, porque os católicos achavam que ela não deveria tolerar os protestantes
e os protestantes achavam que ela não deveria continuar sendo católica por voltar a ser rainha num país, né, como a Escócia. Enquanto isso, na Inglaterra, em 1558, assumia como rainha Elizabeth I. Elizabeth I, ela era prima da Mary Stuart, né? Então, teoricamente, a Mary Stuart, em caso que a Elizabeth viesse a falecer, a Mary Stuart já tinha direito ao trono inglês, né? Mas o Henrique VIII ele já tinha excluído a casa Stuart como na linha de sucessão ao trono inglês, né? Então eles não tinham direito algum, segundo o tratado que assinou o Henrique VIII. Mas para a França católica, Elizabeth I ela não tinha direito ao trono inglês, porque o Henrique VIII ele já tinha sido casado com a Catarina de Aragão, que é assunto para um outro vídeo. Ele tinha anulado o casamento com a Catarina de Aragão, porque ele não conseguia ter herdeiros, e tinha casado com a Ana Bolena, que era a mãe da Elizabeth I. Então, naquela época, não havia dissolução de casamento, não havia divórcio, não havia separação, como atualmente existe. Então, os casamentos eram para sempre, não tinha essa opção, né? Mas o Henrique VIII, como ele queria um herdeiro masculino, ele casou 6 vezes, né? Isso também fica para uma outra oportunidade. Mas ele queria um herdeiro masculino, a Catarina de Aragão. Ele tinha tido a filha, uma menina, que era a Maria da Inglaterra, que foi rainha da Inglaterra, inclusive antes da Elizabeth. E ele queria casar de novo para tentar um menino. E ele casou com a Ana Bolena. A Ana Bolena teve Elizabeth I. Então, aos olhos da França católica, a Elizabeth I não tinha direito ao trono, porque ela não era uma filha legítima, porque ela era uma filha de um casamento anulado, que na verdade não existia naquela época. Mas mesmo com todos esses problemas, ela ainda queria, estava de olho na Inglaterra. Ela mandou uma pessoa lá, um embaixador, uma carta dizendo para Elizabeth, que já era rainha da Inglaterra, né, nessa altura, que ela era a única a ser herdeira presuntiva, em caso que a Elizabeth faltasse, né, morresse. Então ela mandou um embaixador dizendo numa carta que ela seria a legítima herdeira da Inglaterra caso Elizabeth faltasse. E é isso aí, a Elizabeth não gostou, né? Ela não respondeu nada, mas ela não gostou, achou a Mary Stuart uma ameaça, que realmente ela era uma ameaça, porque ela era herdeira, né? Querendo ou não, ela era herdeira da Inglaterra, ela podia reivindicar o trono, só que ela não tinha apoio do exército, apoio político, enfim. E Elizabeth se sentiu extremamente ameaçada, mas não respondeu nada, diz a história que ela apenas concordou que ela seria sim a herdeira legítima, a herdeira presuntiva, mas se recusou a nomeá-la como herdeira, né? Porque ela podia ter feito isso, ela podia ter nomeado a Mary Stuart como herdeira, mas não quis. E como toda mulher, né, ela quer ter um filho. A maioria das mulheres, não digo toda, mas a maioria das mulheres, elas desejam um filho, né? O que foi o meu caso. Então, em julho de 1565, a Mary Stuart casou com um primo, o Henrique Stuart, da mesma família. E isso desagradou muito a Elizabeth, porque, enfim, né, os dois teriam direito ao trono inglês. Então, Elizabeth, ela passou numa corda bamba nesse período aí, né, enquanto que a Mary Stuart estava viva, porque ela tinha muito medo de perder o trono. E quando a Mary Stuart casou com o primo Henrique Stuart, ela ficou mais enfurecida ainda, ela ficou mais insegura ainda, né, quanto a permanência dela no trono da Inglaterra. O Henrique, ele era filho da Margarida Douglas, neto da Margarida Tudor e bisneto do Henrique VII. A Mary Stuart era filha do Jaime V, neta da Margarida Tudor, portanto, da mesma mulher,
e também bisneta do Henrique VII. Então eles eram primos diretos. E o Henrique não era um bom marido, né? Diz a história que ele gostava até de homens. Mas mesmo assim eles tiveram um filho, o Jaime. O Jaime, que se tornaria herdeiro da Elizabeth I, né? Após a morte dela, foi ele que tomou o trono da Inglaterra. O Henrique ele foi morto numa explosão num castelo, e a Mary Stuart foi acusada de ter sido a mandante da morte do marido. Depois do assassinato do Henrique, né? Ela foi acusada de ser a mandante do crime. Ela casou mais uma vez e a vida dela começou a ladeira abaixo, digamos assim, né? Porque ela foi sequestrada, foi enviada para um castelo na Inglaterra, a mando da Elizabeth, porque eles tinham muito medo que ela tomasse o trono da Inglaterra, né? Então, Elizabeth tinha muito medo dela, que na verdade ela era a legítima herdeira, né? Se pensar ao pé da letra, né? Da época, né? Do direito divino, do direito hereditário, a Mary Stuart, ela tinha direito ao trono da Inglaterra. E a Elizabeth I tinha muito medo dela. Tanto que elas nunca se encontraram pessoalmente, elas só trocaram cartas e promessas de se encontrar, mas nunca se encontraram efetivamente. E a Mary Stuart, ela foi confinada em vários castelos, ela foi colocada bem longe da costa, para não poder pegar um navio, para não poder fugir. E mesmo assim os conselheiros da Elizabeth sempre aconselhavam: te livra da Mary Stuart, te livra da Mary Stuart, porque ela é uma ameaça para o reino da Inglaterra, ela pode a qualquer momento ter apoio político, militar e tomar o trono da Inglaterra. Os conselheiros da Isabel tinham tanto medo da Mary Stuart que deram um jeito de acusar ela por uma conspiração de assassinato. Então, segundo eles, acharam umas cartas em que a Mary Stuart conspirava para assassinar a prima, Elizabeth I. E por isso ela foi a julgamento. Ela foi a julgamento e ela foi condenada à morte por decapitação. Então, em 8 de fevereiro de 1587, a Mary Stuart foi decapitada. Né? Ela já tinha sido condenada à morte em 1º de fevereiro. Elizabeth I tinha resistido, né, a ordenar essa decapitação, mas por pressão dos conselheiros, ela acabou autorizando essa decapitação. Né? Então, em 1587, aos 44 anos, a Mary Stuart foi decapitada, né? E finalmente tirada da jogada da pretensão ao trono da Inglaterra. E hoje a Elizabeth I não deixou nenhum descendente, porque ela nunca casou e nunca teve filhos. Mas a Mary Stuart teve só um filho, mas várias monarquias existentes na Europa. E eu posso citar aqui a Espanha, a Inglaterra, né, obviamente, a Espanha, a Inglaterra, a Bélgica, a Suécia, a Dinamarca, todos são descendentes diretos da Mary Stuart. Então, apesar dela ter tido toda essa história, né, ter tido toda essa trajetória, ela ter tido apenas um filho, através de uma neta, que é Isabel, ela tem toda essa descendência ainda no século XXI, né? Em 2022, no século XXI, ela ainda tem muitos descendentes espalhados pela Europa e inclusive no Brasil, que eu vou trazer mais tarde um vídeo sobre as descendências, que é uma coisa que eu tenho fascinação. Desde que eu li o livro 1808 do Laurentino Gomes, eu comecei a perceber as descendências, né? E a Mary Stuart, ela é descendente, ela deixou descendentes em vários países da Europa e aqui no Brasil também. Tá bom? Espero que vocês gostem.
Eu particularmente gostei muito da história da Mary Stuart e em breve vou trazer outro vídeo. Beijo!